Oi, Grazi, Andressa, que bom. Paulo, quanta gente aqui entrando. Boa noite. Muito bom. Deixar o pessoal entrando aqui. E eu já vou chamar a Ede para entrar conosco, porque nós pensamos em fazer essa live juntas, então nenhuma e nem outra é convidada. Então eu vou fazer com que ela já vá entrando aqui conosco. Muito bom, vamos esperar ela chegar. Oi, Ede, Oi, Miri, tudo que bom? bom, tudo bem? Tudo Eu muito bom. tava dizendo para eles aqui que eu já ia te chamar, porque nós não somos uma convidada da outra. Nós pensamos juntas sobre essa live, né? Em poder estarmos aqui hoje juntas para conversar com vocês. Então já Isso disse que eu aí. já ia te chamar, porque tu não era uma convidada. E Ah, tá sim, nós certo. éramos duas amigas queridas pensando junto. Tem que participar desde o início, né, Miri? Isso aí, desde o início. Boa noite, pessoal. Obrigada de coração a todos que estão aqui participando com nós. Muita gente já querida entrando aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu e a Ede vamos ficar cuidando, enquanto eu falo, a Ede vai ficar cuidando das perguntas, a interação. Enquanto a Ede vai conversar um pouquinho com vocês, então eu vou ficar cuidando dessa interação e as perguntas, e a gente quer fazer de um jeito bem prático, que vocês possam interagir bastante conosco e nós possamos responder aí todas as dúvidas de vocês e os questionamentos, certo? Perfeito. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Então, o tema da nossa live de hoje é justamente as estratégias de enfrentamento qualificado para esse momento tão trabalhoso aí da vida de todos nós. E eu acho que nós nunca falamos tanto sobre o nosso viver como agora, né? Estamos falando muito sobre isso eu e a Edi conversando, pensamos como é bom, né? Como é bom nós termos esses lugares, termos os profissionais que estão aqui nos ajudando de várias áreas para pensar sobre esse momento, né? Pensar sobre todo esse enfrentamento, tudo que está acontecendo, como nós estamos reagindo a tudo isso, né? Como nós estamos no nosso interno para fazer esses enfrentamentos. E essas conversas, esses momentos, esses encontros, eles nos ajudam muito a ressignificar. Então, a nossa ideia de hoje é isso, né? De que a gente possa também conversar sobre essas estratégias pensando numa questão de ressignificar. Muito bom. E esse momento nós estamos enfrentando aqui os nossos maiores medos, em função da questão da segurança, dela está sendo bastante abalada para todos nós. Então, nós nos deparamos com uma série de medos importantes que nós precisamos olhar. Então, o primeiro deles é a questão da finitude, que é um dos maiores medos do homem. Então, enfrentamos agora um momento em que nós temos medo da nossa saúde, da saúde dos nossos familiares, dos nossos amigos, de pessoas queridas. Então, isso é algo que amedronta muito as pessoas. A segunda questão é a impotência, que em muitos momentos, conversando e atendendo muitas pessoas, e nós mesmos pensando, em muitos momentos a gente pensa, o que eu vou fazer agora? Né? A gente se sente impotente diante de um cenário que muda a todo instante e que o planejamento, as estratégias, tudo que nós tínhamos pensado antes caiu por terra e a gente teve que pensar outras coisas. Um outro aspecto que tem pego muito as pessoas é a questão da própria solidão. Né? A solidão, o isolamento, o ter que estar mais sozinho, e é algo, conversando principalmente com as pessoas que atendem crise e emergência, é algo difícil para as pessoas lidarem com o processo da solidão, e depois a Ede, como psicóloga, vai poder falar um pouco mais para nós sobre isso, né? E o desamparo, que é um outro medo bem grande de todos nós. E por que o desamparo num momento como esse? Justamente porque a gente não sabe muito bem no que se apoiar, né? Porque todo dia a gente tem uma notícia diferente, a gente tem algo diferente,
Aí nós vamos ter que ir pensando em estratégias a cada instante, e muitas vezes a gente se sente realmente desamparado, porque nós estamos vivendo um luto coletivo. E isso é importante nós frisarmos aqui hoje, que nós estamos vivendo isso, e todos esses medos são naturais, as pessoas sentem isso, é natural que isso seja vivenciado por todos nós. E a nossa ideia de hoje é justamente nós falarmos sobre, ok, nós naturalizamos tudo isso, é natural, aceitamos, acolhemos, e como nós queremos atravessar esse momento? A gente quer só superar o momento ou nós queremos realmente fazer uma travessia muito mais consciente? Porque se nós pensarmos em só superar o momento de uma maneira mais automática, quando nós terminarmos esse processo, nós vamos pensar, bom, foi um processo só de dor, não valeu a pena. Mas se nós pensarmos em atravessar de uma maneira mais consciente, quando chegar lá, pós-pandemia, nós vamos olhar para a nossa travessia e nós vamos entender que nós melhoramos muitas coisas, nós aprendemos muitas coisas, nós fizemos muitas coisas diferentes, nós nos autoconhecemos mais, né? Porque a gente ficou mais consciente desse processo e dessa travessia. E no processo de crise, a gente tem que entender que nós temos 3 formas de reagir. A primeira delas é o terrivelmente preocupado, que é algo que está acontecendo e às vezes até a gente oscila nisso. Tem uma terrível preocupação, daqui a pouco a gente se acalma, né? Mas tem pessoas que ficam praticamente o tempo todo com uma preocupação muito grande. Nós temos um outro tipo de perfil que nega a realidade, que também não é muito adequado, né? Então, não, isso não é nada, não vai acontecer nada, isso é bobagem, não está dando nada, porque isso aí é só uma questão política, ou isso aí é só... que nega o fato e não consegue trabalhar com o dado de realidade. E as pessoas, então, mais resilientes. E é dessas que nós vamos hoje nos focar, na questão da resiliência, né? Que é as pessoas que realmente se permitem ouvir a sua voz interna e realmente entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, reconhecer os seus potenciais para conseguir fazer, então, que crise é igual a perigo mais oportunidade. E agora que eu quero convidar, então, a Ed para falar um pouquinho para nós, né? Conosco aqui sobre as primeiras estratégias que nós pensamos aqui em dividir com vocês, pensando nessa pessoa mais resiliente. Então, Ed, querida, esteja Obrigada, aí com a Vicky. palavra agora para conversar aí conosco um pouquinho. Obrigada. Ai, eu vi que a minha mãe entrou. Que Oh, que bom! beijo, mãe. Bom, pessoal, eu começo fazendo um convite a todos, né? Nós pensamos que esse momento agora, esse aqui agora, durante a live, pode ser um momento muito oportuno e rico para cada um que está aqui com nós. Então, o nosso convite é, durante as nossas explanações e as nossas provocações, vocês olhem para vocês. Procurem olhar para as estratégias que vocês estão usando nesse momento e procurem perceber se elas estão aderentes àqueles resultados que vocês querem alcançar e se elas estão aderentes ao bem-estar que vocês querem. Essa travessia, como a Miri falou, além de trazer todo um processo de desenvolvimento, ela pode ser feita com base em bem-estar. Então, o exercício aqui é o que nós colocarmos, que vocês possam pensar em relação a vocês mesmos e as estratégias que vocês estão usando nesse momento. Vocês podem ampliá-las a partir das nossas proposições ou vocês podem redesenhá-las, se vocês entenderem que elas precisam de uma outra perspectiva. Bom, nessa linha, quando nós pensamos em estratégias qualificadas, a gente precisa entender com base em que uma estratégia de enfrentamento é qualificada. E, ao nosso ver, ela é qualificada quando? Ela é estruturada com base no aqui e no agora. Quando eu consigo ter um estado de presença atuante. Quando a minha consciência está amplificada para perceber esse momento.
para perceber esse contexto. Não é o momento que passou, não é o mês passado, é o agora. E não é também o que vai vir, porque o que vai vir está em construção. Temos pouquíssimo ou nada de controle sobre isso. Então, é poder estruturar essa estratégia com base nesse aqui e nesse agora, com um estado de consciência que olha e considera esse aqui e esse agora. Além disso, ela é pontual, como a Miri falou. Num contexto de incerteza e de alta imprevisibilidade, a estratégia pode ter validade por um dia. Amanhã eu já preciso pensar em outra. Eu vou redesenhar. Além disso, ela é construída com uma base mais ampla, né? Considerando quem está comigo, considerando os outros. Em especial num momento como esse, que vivemos, né, uma situação de isolamento, de uma convivência familiar bem maior. Então, ela é pontual e ela também tem que ser considerada nesse todo, que faz parte, né? E, além disso, ela é estruturada numa abrangência que contempla o que é possível nesse contexto. Nós temos os nossos modelos, os nossos padrões, as nossas expectativas, né? E o que é ideal, mas nesse momento o melhor é aquilo que é possível nesse contexto. Pode ser que num outro contexto eu consiga fazer coisas diferentes ou coisas a mais. Ok, mas nesse agora, aquilo que é o possível é o melhor a ser feito. E isso já me conforta e me acalma quando eu percebo que eu estou fazendo o possível, né? Dentro da autonomia que eu tenho, que eu posso exercer. Indo além disso, como que a gente amplia, desenvolve ou até nutre estado de consciência? Parece simples, é trabalhoso, é um exercício diário, mas é muito rico e é muito válido quando a gente consegue perceber a diferença que faz. Então, estado de presença é o que me permite funcionar de forma coerente com o que eu sinto, com o que eu tenho na mente, com os meus pensamentos e com aquilo que eu faço, com as minhas ações. Esse trio precisa estar abraçado, esse trio precisa ficar junto, porque é isso que vai me dar coerência e vai me trazer toda uma energia realizadora. Para nutrir estado de presença, uma grande ferramenta é a autoobservação. E esse é um recurso que todos nós possuímos. Talvez alguns já usem muito, outros usem menos, mas o convite é: use a autoobservação. O que é isso? É fazer uma checagem frequente com você mesmo. O que está acontecendo comigo? Como é que eu acordei hoje? Que sentimentos eu estou tendo nesse momento? Que ideias eu tenho na cabeça? Eu estou tendo pensamentos mais estimuladores, pensamentos que me elevam, que me convidam a fazer algo? Ou eu estou recheada nesse momento, nesse dia, de pensamentos menos encorajadores, de pensamentos mais pessimistas, né? Eu preciso perceber, eu preciso dar luz para isso que está acontecendo dentro de mim. Porque isso, essa dupla sentimento, que é maior que o pensamento, e o pensamento, eles vão desencadear um fazer. Então, se eu estou num dia mais triste, por exemplo, talvez as minhas decisões nesse dia sejam decisões mais conservadoras, menos ousadas, eu me abra menos para o novo, eu me abra menos para um relacionamento, para uma conversa, para uma troca, para um diálogo, né? Então, se eu não sei que eu amanheci triste ou que eu amanheci preocupada, eu vou no piloto automático. Coisas vão acontecer, oportunidades vão passar e eu não vou perceber, e os ruídos lá na frente é que vão me mostrar: opa, algo ruim aconteceu, não foi bom. Mas, de novo, quando eu não estou em estado de presença, que eu estou no piloto automático, que eu estou num modelo padronizado de ação, eu só vou perceber o ruído depois. Eu já fiz, a batida já aconteceu, e aí eu vou perceber o barulho. Quando eu estou em estado de presença, não. Eu antecipo. E aí eu posso gerir.
Aí eu consigo escolher o que fazer com consciência ampliada e usando de toda a minha autonomia. Então, nesse sentido, o convite é: façam exercícios de checagem com vocês, com frequência. Porque, como a Miri falou, todo esse cenário faz com que as nossas emoções oscilem muito. Eu brinco que as minhas emoções vêm conversar comigo a todo momento e todas elas, né? É uma confusão, tem momentos que é um caos mesmo, mas isso faz parte, né? Eu estava lendo um pesquisador que usou a metáfora do eletrocardiograma. E ele trouxe que quando o eletrocardiograma está nessa oscilação, é um bom sinal. Quando está tudo paradinho, opa, não é bom. Então, o que eu quero falar nesse sentido? Que essa oscilação emocional faz parte num momento como esse. A gente precisa se permitir também entrar em contato com emoções de tristeza, de medo, de frustração. Não é alegria o tempo inteiro, né? Ou euforia, ou realização. Quantas pessoas não conseguem tomar decisões importantes na vida quando estão tristes? Várias. A tristeza, ela não te bloqueia totalmente, principalmente se você perceber que ela está ali, se você conseguir nomear, né, para você mesmo: eu estou triste, e aí abre a perspectiva. O que eu vou fazer com isso? Qual é a minha busca nesse dia para ficar melhor? E o que faz... E eu acho que desculpa te interromper, mas fazendo uma Vai lá. reflexão aqui para nós falarmos juntas, e nesse sentido nós também precisamos ficar conscientes do que nós somos nesta pandemia, enquanto Perfeito. indivíduos, né? Então, assim, essa pandemia me mostrou que tipo de versão eu ainda sou. E vivendo, Perfeito. claro, um contexto da pandemia que nós não tínhamos, ninguém provavelmente da nossa geração passou por uma situação como essa, e é uma situação muito nova para todo mundo. A pandemia pôde nos mostrar como nós ainda estamos em relação a muitas questões internas nossas. Perfeito. E não no sentido, né, da gente fazer um julgamento de nós mesmos ou dos outros. Nossa, por que eu sinto isso? Mas como é que eu Uhum, posso sentir uhum. isso? Se eu tenho muito preparo, se eu sou uma pessoa com tanto conhecimento, se eu tenho uma estrutura já familiar ou uma estrutura de trabalho maravilhosa, por que eu estou assim? Isso não nos ajuda, né? O que nos ajuda é a gente enxergar assim, ó, né? Com todo esse contexto, eu ainda me comporto dessa Exato, maneira. exato. Eu tenho esses medos, eu tenho essas angústias, eu tenho essas preocupações, é o que eu estou podendo ser nesse agora, nessa Exato, pandemia, né? E exato, aproveitar isso para trabalhar, que é isso exato. que eu e a Ede falamos da questão da travessia. Exatamente. Porque toda emoção tem uma energia. Toda ela tem uma energia. Como que eu vou gerir essa energia e como que eu vou usar essa energia a meu favor? Então, se eu usar um olhar crítico e um olhar punitivo, não vai ajudar. Num momento como esse, eu também preciso exercer autocompaixão comigo, né? E com os outros. Então, é nesse sentido o convite. Não é para se judiar e para se maltratar. Vamos usar o espaço, a oportunidade que a gente tem nesse momento para crescer, para melhorar, para se aliviar, né? Para evoluir. Esse é o convite. Então, esse recolhimento, que é o convite do isolamento, é uma excelente oportunidade para pensar, para se perceber, né? E para experimentar outras possibilidades, que é a nossa próxima estratégia, no sentido do pensamento flexível, do comportamento que se adapta. Quando eu consigo me abrir para o novo sem medo, né? Com um tom até assim de realmente uma experiência, vou tentar, o que eu conseguir valer, o que eu não conseguir eu vou aprender, o que eu não tiver na hora eu vou atrás, né? Isso traz uma leveza e isso traz uma abertura para o aprendizado. O pensamento elástico é uma das grandes competências para a nossa vida no contexto atual e no mundo do trabalho mais ainda. Mas o pensamento elástico, ele fica no hemisfério direito, que é o hemisfério emocional.
é o nosso cérebro emocional, né? Então, nós precisamos e podemos estimular esse pensamento flexível com situações, inclusive, simples do dia a dia. Uma delas, fazer pausas na rotina. E essa pausa na rotina tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento, né, de menos agitação, de uma rotina diferente. Então, poder pausar o pensamento por alguns minutos, poder sair na sacada, pegar um solzinho, poder olhar, admirar a vista. Eu ouvi ontem de uma pessoa que mora há X tempo num lugar e que ele nunca tinha percebido a vista que ele tinha de um determinado ângulo da sacada. E que depois que ele descobriu essa vista, o pôr do sol, enfim, nesse lugar, ele tem tentado chegar em casa a tempo de ver, olhar essa vista ainda durante o dia. O valor que tem isso na vida de uma pessoa, puxa, é a minha casa, é o meu ambiente, né? É o meu aconchego, e o quanto isso estava sem importância ou nem sem percepção. Então, essas pausas são fundamentais. Quando eu pauso o meu pensamento automático, o meu cérebro emocional começa a entender que ele tem que entrar em cena. Porque na grande maioria dos papéis profissionais que muitos de nós desempenhamos, nós usamos muito o cérebro analítico. Então, o lado emocional precisa de uma pausa. E aí o cérebro entende, opa, ela está precisando de outra coisa. E aí abre o caminho para um viés mais criativo. E essa semana em atendimento, e inclusive comigo mesma, em alguns momentos, eu e a Edi sempre conversávamos nesse sentido também. Nós, como profissionais, em muitos momentos nós estamos precisando desses espaços. Então, no momento em que nós não nos sentimos com as nossas emoções de uma maneira tão adequada, e todos nós que estamos aqui devemos sentir isso, que a gente não consegue criar. Nós não conseguimos pensar nesse momento. O momento que nós estamos com a mente muito perseguida, com a mente muito abalada, muito fragilizada, não é o momento que a gente vai conseguir criar. Então, forçar a pensar em alguma coisa, pensar em forçar uma estratégia, pensar em forçar uma saída nesse momento não vai nos ajudar. Porque é o momento que tu precisa se recolher, é o momento que a gente precisa ficar quietinho para retomar as energias de novo, para daqui a pouco conseguir ter um pensamento mais criativo, né? Então a gente precisa dar conta disso. E uma das outras estratégias que eu e a Edi conversamos aqui para trazer para vocês, justamente pensando no pensamento flexível, em toda essa autocompaixão, em todo esse olhar para si mesmo, é a rede de apoio qualificada. O quanto é importante uma rede de apoio qualificada nesse momento. O que a gente chama de rede de apoio qualificada? Pessoas que convivem conosco, que a gente admira, acredita, né, para poder sentar, conversar sobre aspectos do nosso negócio, de como nós estamos, né? Pessoas que nos ajudem nesse momento, às vezes até com a escuta, porque isso é importante, né? Que tenham pessoas que consigam verdadeiramente nos escutar. Então, a questão desse apoio qualificado faz muito sentido. Muitas pessoas nesse momento estão tendo profissionais que ajudam, psicólogos que ajudam, ou no processo de coaching, ou enfim. Mas às vezes um bom amigo, a família, né? Pessoas que podem nos escutar, que podem ter um ombro amigo para a gente, para conversar, nos ajuda muito. Porque quando a gente conversa sobre isso, no final lá da conversa, quando a gente já começa a fazer um desabafo, a gente já diz, sabe que já tive uma ideia? E já começa a vir as ideias na mente. Então, fazer essa descompressão da mente é muito importante. E a gente escolher pessoas para fazer isso que tenham uma boa escuta, que consigam verdadeiramente poder entender, escutar, não julgar. Então, que a gente também entenda qual é a minha rede de ajuda qualificada. Né? Quantos profissionais já trabalharam conosco, quantas pessoas a gente conhece, que a gente admira, que às vezes um papo, uma conversa nos ajuda muito a pensar. Então, nesse momento, nós temos que ser rede de apoio para as pessoas e as pessoas precisam ser rede de apoio para nós. Se nós pensarmos nisso, nos ajudarmos coletivamente, nós vamos conseguir pensar muitas coisas diferentes. Sozinho, muitas vezes, a gente não sai do chão, mas com alguém, a gente consegue pensar muita coisa, né? Então, a gente poder se dar conta que isso é um recurso que nós temos.
Sim. E nós aqui, eu e a Ed, queremos chamar a atenção de vocês para isso, para quando as pessoas procurarem vocês também como apoio, que vocês sejam uma boa escuta, que vocês façam isso. Não diga, não, não sente isso, isso é bobagem, não encha de conselho, porque né, a escuta empática não é isso, não é dar conselhos, mas realmente entender como é que está sendo para essa pessoa, quais são as necessidades que ela tem que estão sendo abaladas, qual o sentimento que essas necessidades que estão sendo abaladas, que tipo de sentimento desperta nela em função dessas necessidades estarem sendo abaladas, né? Então, no sentido de ir validando, né? Então, tu tá me dizendo que a tua necessidade de segurança, de sustento é muito importante, e nesse momento você está com dificuldade nisso, está com medo disso, e por isso você está se sentindo inseguro. Ponto. A pessoa vai dizer, é isso mesmo, é isso que eu estou Exato. sentindo. Então, é um exercício de escuta que a gente faz, sem dizer nada. A pessoa mesmo ela vai pensando, ela vai conseguindo falar, né? Então, a gente conseguir fazer esse exercício da escuta, que não é um exercício fácil, né? E nem é um exercício que nós, enquanto pessoas, fomos trabalhados, porque nós nem familiarmente, não é algo funcional na nossa vida, a gente não usou isso de uma maneira tão funcional, a gente não aprendeu a fazer essa escuta de uma maneira tão funcional, talvez nesse momento seja um bom recurso para que a gente se capacite, né, É Ed? um excelente treino para si próprio e é um excelente aconchego para quem recebe, né? A escuta é um presente. Então, quem puder fazer esse exercício vai estar fazendo bem a si mesmo e vai estar fazendo bem para o outro. E aí, Miri, eu quero fazer um gancho com os estudos atuais sobre felicidade, sobre bem-estar. Todos trazem a questão da conexão. Não se isole, fique em conexão, se aproxime. Já dizia Bowlby, né, um psicólogo que estudou a teoria e desenvolveu uma teoria, a teoria do afeto. Ele falou sobre a importância dos vínculos. Ele falou que nós somos seres que nascemos com necessidade de aproximação, principalmente de pessoas significativas na nossa vida, que lá no início da nossa vida foram os nossos pais. Mas com o desenvolvimento, nós vamos incluindo outras pessoas nessa rede. E nesse momento, quantas pessoas talvez sejam tão importantes para ti, talvez estejam distante fisicamente, mas com tanto recurso tecnológico, né? É possível fazer um contato, é possível fazer uma ligação, mandar uma mensagem, resgatar, dar um oi, né? E isso é muito importante para a questão de bem-estar. De novo, para quem procura o contato e para quem é solicitado. Então, Exatamente. vale, assim, é uma excelente estratégia e ela é muito qualificada. Conectar-se com pessoas que são significativas na sua vida. É uma recomendação, um convite que a gente faz, né? Mas eu não consigo ir no presencial. Experimente pelo virtual. Tá aí a oportunidade, né, de abrir-se para o novo. Nesse momento, as plataformas virtuais estão aí, toda a possibilidade. Então, saiba pedir ajuda se você não sabe fazer sozinho, mas não deixe de experimentar. Eu tenho visto um movimento tão bonito. Agora até falei minha mãe se descobrindo e curiosa e querendo saber, meu pai também, e a gente ajuda eles e eles gostando disso. Puxa, isso é pensamento elástico. Isso é ampliar perspectivas, né? Então, é o que a Miri falou no começo. Qual é a qualidade da travessia que você quer fazer? Como é que você quer sair desse momento depois, né? Como é que cada um vai sair disso? O que cada um vai levar de positivo nisso tudo que está vivendo agora? É possível? Claro que é possível, né? Mas a gente precisa colocar um protagonismo nisso, colocar uma energia. E aí o olhar para si, o perceber o que está te ajudando e o que não está te ajudando. Essa enxurrada de informações que vem a todo momento. Até que ponto é bom? O quanto eu preciso disso, né? Não preciso ficar o tempo inteiro conectada com isso. Saber filtrar, até para ter tempo para pausa, ter tempo para um bom diálogo, ter tempo para uma boa conversa, ter tempo para pensar, né?
Tem a questão das famílias que estão juntas, trabalhando home office, as crianças, as mães dando aula, os pais dando aula, inúmeros papéis ao mesmo tempo, né? Então, poder ter essa consciência do que faz bem e escolher estratégias que façam bem. Então, ser qualificado é ser coerente para mim, é ser válido para mim e fazer o tripé, como eu sinto, o que eu penso e onde eu quero chegar e como eu quero chegar, que impacto eu quero causar nos outros, né? Isso aí. E uma das coisas que nós também deixamos aqui é que a gente busque nesse momento se conectar com conceitos e conhecimentos qualificados. Como a Ed disse, é uma enxurrada de informações. Nós aqui, pensando sobre a live, e eu até disse para Ed, meu Deus, Ed, é tanta live, ninguém mais aguenta live, né? Enfim, então a gente escolheu, eu fiz uma até agora, essa é a segunda, a Ed também já fez uma, essa é a segunda, né? A gente escolheu até que tipo de assunto a gente vai trazer que realmente pode agregar para esse momento tão trabalhoso e que seja de uma forma também bastante qualificada. Então, quando a gente escolher assuntos, que a gente escolha assuntos que a gente acredita que realmente vão nos fazer bem, que nos agregam, que agregam para o nosso eu, agregam para a nossa profissão. Então, assim, isso também, como é que eu estou escolhendo viver a minha quarentena? Que tipo de conhecimentos eu estou agregando? Então, por exemplo, cursos online que eu mesmo escolhi, foram cursos que eu já queria fazer, que estavam na minha estratégia, que esse momento me proporcionou, tendo mais tempo de escolher fazer esses determinados cursos, porque eram os cursos que eu já queria para mim. Então, quais conhecimentos realmente eu quero, que estão na minha estratégia, que vão me ajudar, que vai me qualificar no que eu preciso para o próximo passo. Então, escolher e não se jogar muitas vezes em tudo que é conteúdo e material que vai te tirar o tempo e tu não vai investir muitas vezes o tempo num conhecimento que realmente agrega, é qualificado para ti e está dentro da tua estratégia. Então, isso era uma das questões que a gente também trouxe como dica para vocês, né? Selecionem os conhecimentos, porque tem momentos que toda essa rede de informação, muitos dos meus clientes estão dizendo, Mirelle, me dá uma canseira, eu tenho um cansaço de tanta coisa. Então, ok, isso já é o sinal de que tu precisa escolher o que eu vou realmente dar foco, porque o foco nesse momento vai ser importante para o logo adiante, né? Para o pós-pandemia. De eu entender, bom, eu escolhi esse número que realmente faz sentido para mim, esse número de informações, esse número de conhecimento qualificado, que realmente ali na frente faz sentido para mim, para minhas estratégias, para minha vida, para minha profissão, né? Que eu realmente tenha investido um tempo e um tempo também qualificado. O outro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês também, como dica, é que nessa pandemia a gente está realmente, além da escuta empática, nós estamos podendo trabalhar o processo da empatia. O processo da empatia, eu acho que o mundo vem nos convidando cada vez mais, em várias situações, a nos mostrar o quanto a empatia é importante na vida das pessoas. E o mundo veio com toda a força nos mostrar mais do que nunca, né, que nós precisamos trabalhar em cima desse tema. Dentro da comunicação eu já venho trabalhando bastante a questão da empatia, do desenvolvimento de uma comunicação mais empática, dentro da comunicação não violenta, de fórmulas diferentes de conversar. Então agora é o momento que a gente pode se questionar, como é que eu tô nisso, né? Eu tô só comigo, tô com o outro, como é que eu tô entendendo esse cenário, né? Eu falei na minha outra live, para quem me acompanhou, muito sobre a comunicação voltada muito para o eu, né? A comunicação em situação de crise, a gente volta muito para o eu, para mim, para os meus, né? E depois a gente consegue começar a pensar e vir mais para o coletivo. E esse momento, quanto mais nós trabalharmos em cima de uma situação mais coletiva, nós vamos estar nos ajudando e ajudando o todo, o sistema, né? Então a empatia também é um processo. Te interrompi, Miri. Não tem problema.
Pode Tem falar. um aspecto da própria ansiedade que é interessante, né? Quanto mais eu olho para Uhum, o eu, a tendência é que eu tenha mais ansiedade, que o meu nível de ansiedade aumente. Quanto uhum, mais altruísmo, quanto mais empatia eu conseguir exercitar, eu vou olhar o outro, eu vou perceber outras realidades, outras perspectivas, outras necessidades. E isso faz com que o meu nível de ansiedade muitas vezes baixe. Então, esse uhum, exercício da empatia, ele é necessário. E eu também vou conectar aqui. A empatia é você entender a necessidade do outro, né, Miri? Não é aquilo que eu acho que é importante para você. É o que é exatamente. importante para ti. Mas como é que eu vou saber o que é importante para você? Eu posso perguntar, eu posso pedir, né? Me conta o que você precisa. Me conta o que é importante para ti nesse momento. Qual é a tua necessidade agora? De que forma eu posso te ajudar agora? Né? Isso nas famílias, entre os casais, com os filhos, no relacionamento profissional é fundamental. E a habilidade de fazer perguntas também ajuda a desenvolver o pensamento elástico. Porque quando eu pauso e peço, eu estou abrindo uma perspectiva nova, eu estou saindo daquele viés analítico e já padronizado que eu conheço. Eu estou dando perspectiva dele me trazer algo novo. E aí é o meu hemisfério direito entrando em cena de novo. Então, mais uma razão para exercitar a empatia e lembrar, puxa, eu quero ser empático com meu vizinho de prédio. Pergunte a ele o que ele precisa. Pergunte se ele precisa de algo nesse momento, né? E o Horácio até está pedindo aqui, né, que novos comportamentos nós devemos assumir após a pandemia. Em todos os comportamentos, Horácio, que nós estamos falando aqui, o convite nosso é que isso perdure pós-pandemia, né? Que quando voltar, nós voltarmos e a retomada vai acontecer e nós vamos voltar, não vamos voltar como era antes, porque o mundo já está se transformando, é uma transformação, que nós possamos manter essas questões que nós estamos falando aqui no pós-pandemia. Então, esses aspectos comportamentais que nós estamos falando, que a gente leve depois, que a gente continue essa caminhada, que isso vai ser importante. Todos os comportamentos que nós estamos falando aqui é uma continuidade pós-pandemia, né? Exato. Eles conectam muito bem com o pós-pandemia. E, de novo, o estado de presença é eu me conectar com aquele momento, com esse momento. Então, faz sentido. A gente está convidando vocês para o exercício do autoconhecimento através da autoobservação. Faz muito sentido, né? Eu estou regido por qual emoção em cada momento. Qual é a minha tendência de comportamento quando eu estou me sentindo com medo, quando eu estou me sentindo triste ou quando eu estou muito alegre. Então, isto tudo combina com o cenário pós-pandemia. Empatia, escuta ativa, né? Pensamento flexível. Todos cabem, ao nosso ver, todos cabem no mundo pós-pandemia. Né? E quando, Altruísmo. E quando nós falávamos muito, e eu falava muito sempre nos cursos de liderança sobre a questão da mudança, né? O quanto. E aí, nesse momento da pandemia, está vindo muito forte as características comportamentais dos líderes, dos gestores, mas eram coisas que nós já falávamos há muito tempo nos nossos treinamentos, não tem nada novo. Essa questão de a gente poder observar, de nós estarmos abertos à mudança, de nós estarmos sensíveis a poder observar ao autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, a gente entende que quanto mais eu me autoconheço e escolhi me autodesenvolver, é o momento que eu consigo passar por essa situação de hoje mais fortalecido e melhor. Quanto menos autoconhecimento eu tenho, quanto menos autodesenvolvimento, porque autoconhecimento e autodesenvolvimento é diferente. Eu posso me autoconhecer, mas eu faço uma escolha em me desenvolver. Eu entendo quais são as minhas fragilidades, eu entendo quais são os meus pontos, eu entendo quais são as minhas fortalezas, eu consigo ter o meu mapa, eu já me conheço, eu sei o que acontece comigo, eu sei o que mexe comigo, eu sei o que me ativa, a gente usa muito esse termo, né? Me ativa, o que me fragiliza e me mostra que eu preciso trabalhar, porque são memórias, esse momento aqui
muitas das questões da pandemia trouxe para nós as sensações que a gente tem de medo, de angústia, de ansiedade, é porque nós despertamos memórias que estão na nossa questão biológica, questão na nossa questão cultural, então mexeu muito com as nossas memórias. Ok, eu entendi, eu entendo, eu vejo, então eu vejo minhas fortalezas, vejo o que eu tenho de recurso e eu escolho me desenvolver ou eu escolho ficar parado, né? Então não adianta se autoconhecer se eu também não dou o segundo passo, que é em me autodesenvolver. Então, esse é um convite forte da live de hoje, o autodesenvolvimento. E para eu me autodesenvolver, eu tenho que sair da reclamação. A Exato. Edi já falou, né, um pouquinho atrás, um pouquinho, sobre a questão do protagonismo. E eu não posso ficar reclamando só. Ok, eu entendo isso, eu me acolho, eu entendo o que está acontecendo, e agora? O que eu faço com isso? Né? Como é que eu saio disso? E pensar em olhar para frente, em fazer alguma coisa, porque só reclamar do que está acontecendo não vai nos ajudar, não é uma estratégia boa de enfrentamento para esse momento. Eu posso Exato. fazer um reconhecimento, mas eu preciso andar, né? Então, essa é outra dica fundamental. Não fiquem alimentando a reclamação, porque a reclamação não vai nos ajudar a sair e a superar esse momento. A vitimização não abre perspectivas, ela fecha a possibilidade, ela fecha a tua capacidade criativa, né? Os próprios relacionamentos, eles vão ficando muito empobrecidos e disfuncionais com posturas vitimistas. Então, é o contrário. É aceitar, ok, eu preciso me desenvolver, né? Como a Miri disse, sem a crítica, sem a punição, mas ao mesmo tempo ir além, então. Se eu preciso de ajuda, essa ajuda, né? Tem tanta rede qualificada, tem tantas possibilidades, tem N caminhos. Hoje em dia, inclusive, muitas rodas de conversa, grupos estão acontecendo, né, no ambiente virtual também. Quer dizer, caminhos existem. E se você não sabe o caminho, peça ajuda. Certamente tem quem saiba e quem possa, né? Mas faça um movimento, coloque uma energia para fazer algo realizador, que faça sentido para ti. E o Joel agora está pedindo assim para a gente comentar um pouco sobre os comportamentos dentro da empresa. E dentro da empresa o comportamento também precisa ser esse. Nós precisamos ter um comportamento num primeiro momento acolhedor com as questões das pessoas, né? A gente precisa escutar um ao outro, mas a gente precisa nesse momento mais do que nunca juntar as nossas forças dentro das organizações, né? Juntar as nossas inteligências. Então, assim, a gente sempre fala, enquanto consultor também, que as inteligências estão todas dentro de uma organização. Nós temos todas as inteligências aí. Então, nesse momento, muitas empresas estão com os comitês de crise, mas não só isso, que a gente possa se reunir, possa fomentar dentro da equipe a questão da criatividade. A questão de pensar em pequenas coisas, em pensar em situações que nós podemos criar e melhorar. Todas as grandes ideias vieram de ideias muitas vezes pequenas, que alguém deu uma ideia, escutou, criou. Então, nesse momento, dentro das organizações, fazer isso vai ser muito importante, que a gente se reúna para pensar em estratégias pequenas para esse agora, que a gente consiga ir andando. A gente não vai poder se preocupar com a perfeição, nós vamos ter que fazer muito o que é feito antes do que é perfeito. Então, Joel, que vocês trabalhem muito a equipe de gestores, a equipe de vocês, cada gestor trabalhar com a sua equipe para pensar em estratégias, que eles se sintam participativos, porque nós podemos pensar em redução de coisas para reduzir custos. A gente pode pensar uma série de coisas que ajudam esse momento as empresas e fortalecem as empresas. Então, essa é uma dica importante, de vocês poderem se reunir e trabalhar em cima das estratégias criativas. Perfeito. Eu agrego a isso a questão da escuta empática, do gestor, do RH, do colega, também ter um olhar afetivo, amoroso, porque cada um tem um barquinho. O seu barquinho, eu acho que eu até peguei esse tema, o termo barco contigo, Miri, numa das nossas conversas. Todos estão no mesmo oceano, mas cada um está no seu barquinho. Então, pode ser que eu tenha uma estrutura,
emocional, financeira, familiar, que me permite navegar com mais tranquilidade nesse momento, mas o meu colega não, né? Então, a escuta, o dizer eu compreendo, o ajudar ele a pensar, o perguntar o que tu precisa nesse momento, daqui a pouco ajudar ele a refazer o orçamento familiar, encorajar ele a ter uma conversa com a esposa sobre a revisão que eles precisam fazer na vida deles por enquanto, neste momento. Isto também abre caminho para um processo criativo maior ali na frente, né? Porque a emoção nesse momento ela tá muito intensa. Então, Joel, sugiro conexão, escuta, conexão com o emocional e tudo isso que a Miri trouxe também sobre a questão de experimentar coisas novas, de somar forças. E o Anderson colocou aqui interesse verdadeiro, é isso. Perfeito. Porque quando a gente se conecta de verdade, quando nós nos interessamos em fazer uma conexão de verdade, isso fica muito evidente dentro das equipes, né? Quando a gente tem um interesse genuíno. O interesse genuíno agora vai ser muito importante. E outra questão, outra dica para vocês, é do reconhecer as pequenas vitórias. O como vai ser importante para nós nesse agora, para as nossas equipes e para nós mesmos, reconhecer os passos que nós estamos conseguindo dar. Todas as pequenas coisas que nós já conseguimos fazer nesse momento, a forma como a gente conseguiu trabalhar, as coisas que a gente conseguiu fazer, as reduções que a gente fez, os planos que a gente desenvolveu, as pequenas atitudes que nós tivemos. Reconhecer isso com a equipe, reconhecer isso em si mesmo também nos ajuda muito nesse momento de enfrentamento. Muito, porque aí, os planos não são grandes, né, Eide? Os planos são pequenos, são reconhecer pontuais. as pequenas coisas. E aí o estado de presença te ajuda muito, porque coisas boas acontecem a todo momento na nossa vida, mas eu preciso estar presente, né? Exato. Seja, eu redesenhei a situação da minha equipe, eu consegui achar uma forma de fazer com que alguns fiquem, sei lá, numa redução de jornada, enquanto outros vão para uma outra área. Isso é grandioso, isso é fundamental, isso é importante num momento como esse, é necessário. Mas se eu não estou no momento presente, eu nem percebo, porque eu já estou pensando ou no ideal ou em algo que logo depois vai vir. E aí eu não me aproprio do positivo e da conquista que eu tive naquele momento. Ou em casa, né? Esses novos papéis que marido, mulher, pai, mãe estão tendo que viver, isso também nos ensina, isso também nos ajuda a treinar ampliação de várias competências. Inteligência emocional, toda hora, né? Tem um super laboratório dentro de casa para a gente ampliar a inteligência emocional. Então, se a gente olhar por esse lado do positivo, por esse lado do desenvolvimento, do aprendizado, eu também vou valorar e vou dar reconhecimento, né, Miri? Para mim Justo. e para quem está comigo. E outra coisa importante que a gente quer ressaltar aqui também, que é para a gente olhar muito para os recursos que a gente tem. E nós temos uma tendência muitas vezes de olhar para tudo que nós não sabemos e olhar pouco para aquilo que a gente sabe. Então, assim, olha para os 95% de potencial que tu tem. Ok, eu vou olhar os 5% lá que eu também quero desenvolver, mas esse momento é um momento de nós entendermos assim, o que que a nossa equipe, o que que eu já tenho como recurso. Nós temos muitos recursos, nós temos muitos conhecimentos, nós temos muito potencial. Olhem para aquilo que vocês têm, porque muitas pessoas estão dizendo assim, meu Deus, tu não tá com uma sensação de que a gente não sabe nada? Eu olho para as coisas das pessoas, parece que as pessoas sabem um monte, parece que todo mundo tá adiantado, parece que eu não consigo, parece que eu não sei nada. Tá dando uma sensação coletiva nesse sentido do não sei nada. Mas isso não é facilitador. A gente precisa olhar para os recursos que nós já temos, ok? Olhar para aquilo que eu quero desenvolver. Mas a gente é rico de recursos. Então, olhar com o que se tem para poder trabalhar com o que nós já temos no nosso interno. E aí sair de uma rotina que já era muito estruturada, muito padronizada, né? Nesse contexto você usava um bloco de recursos, um bloco de habilidades. Nesse nosso contexto atual, nesse nosso agora, o nosso convite está sendo para usar outras. E elas estão dentro de nós. Talvez
bem desenvolvidas, um pouco menos, mas, de novo, o dia a dia é um grande laboratório. O dia a dia nos permite, né, chegar e perceber isso. Então, nossa, é fantástico essa possibilidade do novo, do aprendizado. Então, eu sempre, no próprio processo de mentoria e coaching, eu digo para as pessoas, não superestima e nem subestime o Exato. teu potencial, né? Então a gente não faz nenhuma coisa e nem outra. Trabalha com o teu dado de realidade. Trabalha com o que realmente, com os fatos, com os dados, com o que realmente é. Quando nós não nem superestimamos e nem subestimamos e trabalhamos mais com o dado de realidade, a gente também vai criar estratégias que são, sem dúvida, mais possíveis de serem alcançadas, mais possíveis de eu dar conta. Quando eu superestimo ou subestimo, eu não consigo dar conta, porque nada do que eu vou criar, nada do que eu vou pensar vai estar de acordo, porque eu não estou com o meu dado de realidade. Então, isso também é super importante nesse momento. E isso, né, no dia a dia, dentro de um pensamento, de uma estrutura, de uma rotina, isso é muito importante, né, Miri? O que eu tenho para fazer hoje, no tempo que eu tenho hoje, o que é possível para mim hoje, e colocar essa rotina, pensar de forma um pouco organizada nesse passo a passo do dia a dia, para que lá no final você consiga perceber as realizações que você fez. Para que você não fique só inundado por uma sensação de que não fiz, não consegui, não deu certo. Algumas coisas talvez não aconteçam bem, e isso faz parte. Faz parte. Mas tantas outras que você conseguiu fazer, não é porque foi dentro da minha casa ou foi algo simples. O simples é essencial. O simples é grandioso. É muito, muito grandioso. Tudo é simples. A gente diz sempre o seguinte: o que significa a palavra complexo? Complexo, se tu fatiar, é um monte de coisa simples que virou complexa. Então, as atitudes são simples. Nós vamos juntar um monte de coisa simples, vai dar algo complexo. A gente diz, nossa, essa empresa, né? Olha onde eles chegaram, que complexo. Mas eles começaram com coisas simples. Teve um começo, e aí a gente vai estruturando e vamos reestruturando e vamos melhorando, e a melhoria contínua vai fazendo com que cada vez mais a nossa ideia vá se tornando lá na frente algo mais grandioso, algo mais complexo, mas a simplicidade é muito importante. Agora nós estamos com 10 minutos aqui para acabar nossa live. Quando chega em 1 hora, o Instagram acaba com a live. Então, se vocês termina com a live, né? Então, se vocês quiserem trazer mais alguma pergunta para esse final aqui, nós queremos deixar agora vocês também podendo perguntar. E eu quero deixar aqui mais 2 questões, até que se vocês não tiverem mais perguntas. A questão de nós cuidarmos do nosso vocabulário, que é a questão de não consigo, é difícil, não dá, trocar esse vocabulário. Quanto mais eu falo não consigo, não dá, tá difícil, realmente eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. Então, que a gente possa trocar isso, né? Sim, tá trabalhoso, é um momento desafiador, mas o que eu tenho de recurso, o que dá para fazer, qual é o próximo passo? E a última questão que eu queria deixar aqui, depois eu passo para a Ed, para ela, se ela quer deixar alguma questão também importante para o final, é qual versão de mim mesmo existirá depois dessa pandemia e dessa experiência? Que tipo de eu, que tipo de versão, de nova versão vai surgir? E eu quero, né, a partir de todos os aprendizados que eu tive aqui, eu quero que aconteça pós essa experiência, pós essa pandemia, né? Que versão de mim mesmo vai nascer a partir de tudo isso, a partir de eu ter aprofundado e me autodesenvolvido também nesse momento. Perfeito. Bom, eu estou vendo aqui que as pessoas estão agradecendo, estão reforçando muito do que nós falamos, né? Então, obrigada, pessoal. O que eu quero colocar para finalizar é que dentro desse contexto que a gente falou do que é possível, enxergar o presente, tanto, né, nas possibilidades que ele nos apresenta, como também a gente saber, sim, viver e fazer diferente com aquelas dificuldades que vêm, né? Não esquecer daquilo que é o simples no dia a dia, mas que é muito valoroso para cada um.
que esse momento de recolhimento permita a cada um, né, de nós reencontrarmos importância, significado em muitas coisas que existem no nosso dia a dia, mas que estavam talvez ali empoeiradas porque estavam de lado e não se tinha nem tempo para olhar. Então, reencontrar a beleza na simplicidade, nas pequenas atitudes, né? Que isso tem um valor grandioso. E o olhar-se, o reconhecer-se, o ser grato por si, pelos seus recursos, para ter energia boa e capacidade realizadora para ir além. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães, né, Miri, para todas as mães que estão assistindo, enfim, muito carinho, muita proximidade do jeito possível, e dá para ter proximidade, né, mesmo nesse momento. E agradecer de coração, Miri, pelo convite, pelo espaço. Para mim está sendo um super exercício, que é a minha segunda live. E eu me percebi que eu sou super musculada para o presencial. Mas esse ambiente aqui é algo que ainda me dá frio na barriga, me deixa desconfortável. Mas vamos lá. É isso aí. Só vou ficar Aprendizados. confortável se eu enfrentar ele. Isso Então, eu aí. queria compartilhar com quem está aqui, que para mim está sendo um grande exercício, um super laboratório. E, sim, dá frio na barriga, mas agora já fica uma sensação gostosa. Muito obrigada por esse espaço e obrigada de coração por quem veio compartilhar e participar desse momento com nós. Um beijão para todo mundo. Eu quero também aqui agradecer, eu estava olhando aqui tantas pessoas queridas, minha sogra que está aqui me assistindo, meu marido, meu irmão. Olha que legal. Muitas pessoas da família que estão aqui também, né? Então, muito obrigada aí por vocês estarem assistindo e tantas pessoas queridas. A live ela vai passando tão rápido e eu e a Ed até combinamos de ficar aqui olhando uma e a outra, né, para poder assim acolher vocês. Mas passa muito rápido. A gente quer dizer assim que é de coração mesmo que nós agradecemos a presença de vocês aqui. Nós também estamos sempre pensando em ter momentos para contribuir nesse momento. Esse é um propósito nosso, meu, da Ed, né? Essa contribuição de coração genuína com as pessoas, para que a gente tenha uma travessia melhor, que a gente tenha também esse apoio um com os outros, para que a gente realmente possa dizer, a gente teve muita gente que esteve junto com a gente nesse período, ajudando a pensar, ajudando a criar estratégias, a pensar em questões. Então, realmente muito grata por vocês terem vindo, a gente espera que tenha ajudado aí a vocês terem insights, reflexões, né? E desejar aí para vocês um ótimo final de semana, sexta-noite, as pessoas aqui conosco, né? Nesse horário. Obrigada mesmo, gente. Obrigada. Obrigada, Ed, pelo bem apertado. Obrigada, Ed, por ter topado aí a gente participar dessa live juntas, tá? Gosto muito de ti, tu sabe, então muito grata por a gente estar aqui podendo compartilhar aí com tantas pessoas os nossos conhecimentos também, né? Se cuidem, se acolham, fiquem bem. Isso aí. Então, um beijo para todos. Beijo. E nós vamos encerrando aqui, porque já faltam um pouquinho os minutos, tá bom? Abraço, gente. Beijo, beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.